Paz e graça, povo de Deus, tudo bom? Como é que vocês estão? Estamos aqui começando mais um AngularCast, nosso episódio, e queria convidar você estar nos acompanhando nas nossas redes sociais. Nós temos o nosso Instagram, @AngularCast, estamos lá no Spotify, com entrevistas, com testemunhos, com palavras de homens e de mulheres de Deus que já passaram por aqui. Então aproveita, clica aqui no sininho, compartilha, que aí a plataforma entende que isso aqui é um conteúdo relevante e vai distribuir para outras pessoas, amém? E hoje nós temos nosso convidado aqui, o Bispo Claudenir, pastor da igreja DNA em Cristo. Seja bem-vindo, Bispo. Amém. É um prazer estar aqui, um momento de tanta dificuldade, né? Mas nós encontramos um tempo para estar aqui. Homem difícil, viu? Compartilhar esse momento maravilhoso com vocês. Homem difícil, eu já convidei umas 15 vezes e agora deu certo, né? Verdade, verdade. Bispo, quando a gente traz assim a pessoa pela primeira vez, a gente sempre gosta de ouvir a história dela com Jesus, né? Como foi aceitar, conhecer Cristo, estar nessa caminhada e depois aí agora já é bispo, pastor, como é que foi esse processo, bispo? Foi um processo, eu vim de uma vida muito tormentada de droga, de vícios, né? E quando Deus me impactou com algo assim sobrenatural, porque eu comecei com 15 anos a usar droga, né? Comecei com droga, jogava futebol e jogava sempre com pessoas mais velhas do que eu, então acabando me influenciou por esse outro lado, né? Alguns jogadores profissionais que eu conheci também eram viciados, eu admirava, eu comecei também a usar a droga. E aí comecei dos 15 e aí chegou até os 28 anos aí, da maconha começou a cocaína, depois que eu conheci a coca, eu não quis mais usar mais a maconha. E aí quando um dia eu passei no vestibular, né? E já estava com os 28, aí completando os 28, e aí passei no vestibular. E aí eu estava na sala de aula e eu comecei a passar mal, né? Por causa essa parte era tudo comido por cocaína, e tava uma inflamação muito grande que eu não conseguia nem tocar a testa. E aí quando eu saí, eu fui pro hospital, né? Saí da faculdade, fui direto pro hospital. E quando eu cheguei no hospital, eles disseram que eu tinha que ficar internado, porque bateram um raio-x, fizeram uma tomografia também, e havia uma infecção muito grande na minha face e algo estava corroendo, né? Tudo por causa da droga. Tudo por causa da droga. E aí eu tinha que ficar internado. Como eu tinha muito medo e eu estava sozinho, e eu falei, me saí de lá, não tomei medicamento, nada, e vim embora. Quando eu chego em casa, minhas irmãs estavam saindo para a igreja, já eram crentes, minha mãe e minhas duas irmãs. Eu já estava saindo para a igreja, elas estavam saindo para a igreja e eu tinha algo na minha cabeça, que eu não passava dos 30 anos. Eu via muito colega morrendo de overdose e tal. Eu falei, essa vida não vai demorar muito, 30 anos para mim era suficiente. E aí quando eu cheguei lá e eles estavam saindo, eu falei, cara, eu vou morrer se eu ficar sozinho em casa, acho que é agora. E aquilo começou a me dar um medo, e elas querendo ir para a igreja, eu odiava crente, né? Tinha raiva de crente. E aí de repente minha irmã vai e me convida para ir para a igreja. A igreja era em frente à minha casa. E aí eu fui para a igreja, lá tinha um homem de Deus ministrando uma palavra e parecia que aquela palavra era só para mim. Ali começou o mover de Deus sobre a minha vida. E eu comecei a chorar bastante, e aí quando ele começou a dizer, olha, tem uma pessoa que está aqui sentindo muitas dores nessa região da face, tal. E aquilo foi me impactando, eu pensei assim para minhas irmãs do lado, vocês falaram alguma coisa e tal, eu nem saí de perto de ti. Aí aquilo já começou a me impactar, mas eu fiquei calado, não fui. E quando chegou no final da ministração, ele vai e faz aquele convite, né? Quem quer vir aceitar Jesus e tal? E ele apontou, parece que ele apontou somente para mim. Eu lá atrás, a igreja cheia, e eu acabei pensando que era para mim aquilo impactante. Eu saí daquele lugar chorando, e a igreja foi um mover muito grande na igreja, porque a igreja sabia, era da minha rua, todo mundo me conhecia, como eu era, e aí era aquela gritaria. E quando chegou lá na frente, ele fez aquela oração de confissão, e naquela oração de confissão, quando terminou, eu não estava mais sentindo dor mais em nada, né?
E aí, no outro dia, já fui procurar o médico de novo, fiz todos os exames. E por muito tempo eu tinha esses dois exames. O exame que eu tinha feito um dia antes e o que eu fiz no outro dia, né? Mostrando que como a cura aconteceu. E aquela cura me impactou. E eu procurei um vizinho meu, que já hoje também é pastor, e aí eu perguntei a ele, falei assim, deixa eu te perguntar uma coisa, o que é curar? Porque eu fui no médico, o médico disse que eu fui curado. E como é que é esse negócio de fui milagre na minha vida? Que milagre é esse? E aí ele começou a me explicar, e dali, meu irmão, comecei a me envolver com Deus desde esse período, são 27 anos. Limpo de droga, de tudo, e hoje nós fazemos agora, ajudando pessoas a sair dessa vida aí. Que tremendo. Agora, bispo, assim, a gente sabe que esse processo de libertação de vício, de droga, cada pessoa tem uma guerra, cada pessoa tem um processo. No seu caso, se converteu, largou, ou como é que foi esse processo para se libertar? Porque às vezes, né, as pessoas acham que Jesus cura, e eu não estou dizendo que ele não cura, mas que às vezes acontece de um dia para a noite, a pessoa largou tudo. Existem outras pessoas que precisam de um tratamento, outros precisam de clínica, de reabilitação. Como é que funcionou todo esse processo com o senhor? Eu gosto muito de falar a respeito disso, por quê? É como você, quando beber álcool, a pessoa que bebe álcool, o álcool ele faz um efeito em cada pessoa diferente. Uma pessoa toma um copo de vinho ou de cerveja, seja lá de que for, ele faz um efeito numa pessoa, uma se sente mais tonta, outro mais fraco. E eu digo que o trabalhar de Deus também, ele é de acordo com cada um. Eu, particularmente, quando eu me converti, eu abandonei tudo. Foi algo muito forte de Deus. Glória a Deus. De eu não querer mesmo, não sentir prazer, sentir nojo. Isso Deus fez comigo. O meu irmão, que com cigarro, com bebida, ele ainda ficou crente quase um ano bebendo e fumando ainda, até ele se libertar de tudo. Então, eu digo que isso tudo é um processo, né? É um processo, mas que depende muito da pessoa, né? Ninguém é liberto se não quiser ser liberto. Então, o processo eu digo que ele é igual para todos, mas vai depender muito da pessoa. Porque tem pessoas que ainda ficam, não, eu vou fazer um pouquinho, vou diminuindo, e tem outras que determinam mesmo, não, cara, isso aqui tá me fazendo mal, não quero mais isso para minha vida, e se firme em Deus. E uma das coisas que eu fiz foi isso, uma das coisas principais. Eu passava minha faculdade, eu trabalhava de manhã, das 1h30, 1h15 eu já estava na faculdade, saía da faculdade 10h40 da noite, 10h45 da noite era a última aula, e quando eu chegava em casa, no lugar de estar descansando, eu ia ler a Bíblia. E comecei a ler, em 9 meses eu já tinha lido a Bíblia toda. Então fiquei com uma sede muito grande por Deus e eu comecei a trabalhar isso, a repreender, a não aceitar, a não querer. Infelizmente tive que me afastar de algumas amizades nesse momento. Então todo é um processo, só que eu não tive ninguém para me orientar, eu fui orientado mesmo pelo próprio Espírito de Deus. Hoje não, hoje eu já oriento as pessoas, já digo, você quer, então bora começar por aqui, vamos largar isso aqui, vamos abandonar isso aqui, não, essa amizade aqui não é legal para você, tá te contaminando. E aí é todo um processo. Mas tem pessoas que ela demora um pouco mais, né? Vai depender muito do organismo, tem um organismo que reage de uma forma. E assim, hoje, você é pastor, com certeza com certeza já recebeu pessoas nessa situação, com vício, com droga. E a igreja, pastor, como é que a igreja, o senhor com essa experiência, com esse testemunho maravilhoso, mas também sabe o que a droga faz na vida da pessoa, qual seria hoje, recebi, o que a gente pode, como igreja, ajudar? Não apenas no seu sentido espiritual da coisa, porque a Bíblia fala, né, que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. A igreja vai fazer aquela parte dela, a igreja tem feito esse processo mas como pastor a gente recomenda médico, recomenda casa de tratamento, como é que é? Porque às vezes tem gente que não sabe, é só oração, bota a mão na cabeça e é liberto. Não, meu ponto de vista não. Eu trabalho muito com médicos, né?
Porque tem casos que já vão ser casos psiquiátricos, né? Que já atingiu bastante. Afetou muito o cérebro. Muito o cérebro. Então, assim, tem que procurar. Eu sempre aconselho, principalmente quem tem um período muito grande de uso, eu peço para que procure, né, um psicólogo. Depende da situação de cada uma das pessoas. Mas eu sempre recorro primeiro aos médicos, e quando está muito crônico mesmo, assim, o vício está de uma forma muito forte, que ele não está conseguindo, aí eu peço para isolamento. Aí o isolamento é um centro de recuperação. Aí vai para o centro de recuperação para começar a se isolar, para começar a ter mais acesso ao tratamento mais fácil. Porque enquanto ele tiver acesso dentro de casa ou nos amigos, ali ele não vai conseguir se libertar. Mas quando nós pegamos e pedimos para se isolar, não, eu consigo, pastor, se eu ficar em casa, não, fico tranquilo, eu consigo. Aí é uma coisa, mas tem uns que a gente sabe que não vai conseguir, e aí te aconselha a ir para o centro de recuperação. A igreja, ela é fundamental nesse processo de fé, e fundamental também porque a gente tem que saber onde é o foco. Porque às vezes não é só ele viciado dentro da casa. Às Sim. vezes tem um pai, tem uma mãe, né? Então, às vezes eu digo muito isso, os pais querem que os filhos se libertem, mas eles continuam aprisionados em bebida e outras drogas, porque a droga não é somente a maconha, Sim. não, é também o álcool, né? Então, cigarro. Então, eu já tive casos de pessoas que passaram 6 meses dentro de um centro de recuperação, e quando chegaram em casa, a geladeira cheia de bebida, era bebida para tudo que é lado, ele vendo todo mundo bebendo no final de semana, ele foi resistindo até chegou um dia, ele não conseguiu resistir, também continuou a beber e depois foi para a droga. Um abismo gera outro abismo. Então a igreja é fundamental nesse momento que o dependente está ali no centro, está visitando a casa, está fazendo esse processo dentro da casa, já que eles querem que o filho seja liberto, o marido, a esposa, eles também limpam ali a casa ali com essa parte, e também a igreja com a parte de fé fundamental ali dentro de uma... A oração é fundamental, o ensino da palavra é fundamental, porque ela nos liberta, né? A Bíblia diz: conhecereis a verdade e ela nos libertará. E ela nos libertará. Então, conforme a gente vai conhecendo, porque cada um a história de cada um é importante a gente saber, porque às vezes a gente acha que mas tu vai ver os traumas, vai ver algumas coisas que a gente tem que conhecer e trabalhar, porque esse é o gatilho que faz, porque muitos deles emocionalmente são abalados, acabados, né? E aí, por onde é que eles acham que é o melhor momento, onde eles vão se sentir bem? É quando eles usam a droga. No meu caso, eu comecei a usar por amizade, e também porque nesse período era muito conturbado dentro da minha casa. Meus pais, meu pai batia na minha mãe, era aquela loucura, meu pai bebia muito, então aquilo ali acabou trazendo assim, eu queria matar meu pai. Então isso criou todo um contexto para mim, e eu achava que aquela hora que eu me drogava, aquilo ali aliviava, né? É como a gente diz, né? As pessoas que têm problemas emocionais, que elas se cortam, né? Sim. Elas se cortam porque elas acham que no ato delas se cortarem, elas vão aliviar, vai ser maior do que a dor que eles estão sentindo na alma. Mas não adianta, vai continuar as duas dores do mesmo tempo, né? Vai ter que sarar tanto a ferida do braço como a ferida da alma. Então é a mesma coisa, se não cuidarmos, se não observarmos isso daí, e só é maconheiro, é um drogado, não adianta. Se você não sentar e tentar saber qual a origem, de onde começou, como você começou, aí sim, aí você vai conseguir entender e compreender, aí fica mais fácil ser tratado. E assim, bispo, você aceitou Jesus, Deus tratou tudo isso, e aí, quando se pegou, já estava pastoreando. A gente olha, né, e diz assim, rapaz, um drogado, um ex-drogado, alguém que estava ali aprisionado, Deus transformou num pastor. Como foi essa descoberta até chegar nesse, poxa, Deus me vocacionou para isso? Como eu te falei, eu sou uma pessoa muito tímida, né? Quem me conhece às vezes diz assim, eu não acredito, mas sou muito tímido. Então eu nunca imaginei estar em cima de um púlpito ministrando, pregando, nunca, né? Mas quando eu fui chamado por Deus, que Deus começou a trabalhar, eu fiquei tão grato a Deus.
Eu estava tão feliz porque várias vezes eu já tentava parar e não conseguia. E eu fiquei tão grato a Deus que eu falei assim, eu tenho que falar isso para as pessoas. Então, o primeiro lugar onde eu impactei foi a faculdade, né? A faculdade, hoje eu tenho várias pessoas que eu ganhei para Cristo ali, que hoje são pastores, né? Glória Então, a Deus. servindo a Deus aí, pastoreando, isso traz uma felicidade muito grande para mim. Então, na faculdade, eu dava meu testemunho na faculdade. Eu comecei um trabalho dentro da faculdade, né? Tipo Marcelo, eu comecei e eles paravam para me ouvir e eu não tinha muito conhecimento ainda da palavra, mas o meu testemunho impactava todos eles que assistiam. E aí foi crescendo, e a gente se tornou. E aí eu comecei a ver isso, eu comecei a me desenvolver melhor, né? Comecei a estudar, fazer cursos, né? E sempre muito nessa área, sempre estudei muito nessa área da batalha, de oração, de libertação, né? Porque eu sabia que as pessoas de onde eu vim precisavam disso, né? Só que quando eu me converti, falar em libertação era uma heresia, né? Era uma batalha, ninguém acreditava, negócio de possessão, só que era uma coisa real, não tinha como, a gente ia para as igrejas e não tinha como, as coisas aconteciam, e aí eu comecei a ministrar, comecei a pregar, a falar do evangelho mesmo, e eu comecei a ver a quantidade de pessoas que iam ganhando, aquilo ali eu me apaixonei de uma forma que eu abri mão de tudo. Passei 4 anos e meio da minha vida sem saber nem que é mulher. Uma pessoa que namorava todos os dias, cada vez mais mulherengo diferente. Exatamente. De repente eu me apaixonei tanto por Cristo que eu me isolei de tudo isso aí, né? Não queria nem dentro da igreja, nem fora. E tanto de eu queria estar a presença de Deus foi tão forte na minha vida. E aí começou... vai ser pastor. Muitos já me chamavam de pastor e eu nunca dizia assim, não sou pastor. Amém, eu recebo, né? As palavras vinham, minha rua, o pessoal, o pastorzão aí, eu amém, eu recebo, né? E aí veio vários convites, eu nunca achava o momento certo, até que chegou o momento certo, né? E aí fui consagrado a pastor. E aí começou o nosso trabalho pastoral, né? E começamos a abrir igreja em vários lugares, resolvendo o problema de algumas igrejas. E aí começou um grande trabalho de Deus aí pastoral. E assim, bispo, diante dessa história de vida hoje, diante dos desafios que o ministério pastoral tem, pessoas às vezes com vício, com droga, vem e tudo. O senhor falou algo interessante, né? Eu me apaixonei por Cristo. E tudo mudou. Eu vejo que muitas pessoas que têm familiares que trabalham com isso, às vezes querem mais a cura do que a própria vítima da droga, né? E é um chamado, tem que ter um chamado para isso no seu sentido de cuidado e tudo. Hoje, bispo, desses casos que são recuperados, de pessoas que vêm, aceitam o Cristo, saem da droga, está liberta, o que o senhor acha assim que é chave? Se isso não acontecer, não há libertação. Por que eu estou falando isso? Eu já vi gente que já foi para casa de recuperação, eu já vi gente que foi isolada, eu já vi gente que fez todo esse processo, mas não conseguiu. Eu já vi outros que não tiveram tanto acesso a isso, mas existe uma forma, existe um padrão, existe algo assim que, se não for aqui, não vai dar certo? Tem. É aquilo que eu falei para você no início. O querer. O querer é acima de tudo. Por que eu falo que o querer? Porque mesmo quando a gente decide, eu quero me libertar, há uma batalha que a gente pensa em desistir várias vezes. Eu tive um dia que eu tive um sonho e eu estava dentro de um cofre, aqueles cofres grandes de banco, né? Que antigamente passava aqueles cofres. Eu entrei e no lugar de um monte de dinheiro era um monte de cocaína. E eu chegava assim, juntava assim, com as 2 mãos, levava o meu nariz cheirando. E eu acordei como se eu tivesse drogado. A minha mãe me olhou e falou assim, tu te drogou? Eu falei, não, mas eu vou me drogar. Entendeu? Então é uma luta. E nesse dia eu queria me drogar. Foi que Deus usou uma pastora para mim e me ligou e disse assim, olha, eu estava orando por você agora e eu vi um grande laço do diabo na sua vida. Tem como você vir na minha casa agora? Eu saí de lá, passei no banco na época, saquei dinheiro, porque de lá eu ia comprar a droga. E aí eu fui para lá, quando eu cheguei lá, que ela orou por mim, aquele desejo, aquela vontade, a forma que eu estava, passou. Então, se nós não lutarmos, se você não quiser, não tem
não tem como. Porque a maioria das pessoas que recorrem ao centro de recuperação ou dizer assim, me ajuda, eu quero, é quando faz uma grande besteira. Acontece Sim. e a mulher não quer mais, o pai quer expulsar de casa. Às vezes tá fugindo da Tá polícia. fugido, fez alguma coisa muito grave, e aí vai, eu quero. Não, ele não quer, ele tá querendo só o momento daquela situação, acalmar aquela situação. Depois que ela acalma, ele volta, né? Porque ele não queria. E às vezes é porque a mãe tá insistindo, o marido tá insistindo, a esposa e filho. Não, mas não adianta. Se você não decidir, eu quero, não tem como, Paulo. Não tem como. Porque quando você diz que eu quero, Deus entra na causa. Deus vai te ajudar, Ele vai te fortalecer, mas você tem que querer, porque vai ter os momentos. Vai ter os momentos de abstinência, vai ter o momento que tu vai... Nesse seu processo de libertação, o senhor lembra assim de um episódio que... hoje não dá mais, acabou, vou cair de novo? Várias vezes. Conta um pra gente aí. Esse um dos episódios mais fortes foi esse do sonho, porque eu fiquei com sentido... porque quando você sonha, você sente que... Eu senti como quem se droga, assim, não vai dizer assim, não, eu sabia a sensação que eu sinto quando eu estava drogado. Então, era como eu estivesse drogado mesmo, sentido mesmo, assim, sabe? Então, isso me deixou muito mal. Mas, por várias vezes, eu acordava e acordava assim, eu sentia o cheiro. Meu Deus. Eu sentia cheiro da cocaína no meu nariz. Eu dizia, vocês não estão sentindo esse cheiro? Vocês não estão sentindo? Rapaz, sou eu que estou sentindo. Aí minha irmã tá repreendida. Começavam a repreender. Porque o cheiro vinha muito forte no meu nariz. Às vezes eu chegava em lugares assim, eu sentia aquele cheiro, Aí quando eu sinto o cheiro, a pessoa que nunca se drogou, eu digo assim pra ela, é como você diz assim, tá com fome? Não. Aí tu sente o cheiro de uma comida... Da fome, é a mesma coisa. O cheiro vem... E eu sentia cheiro de maconha, eu sentia cheiro de cocaína, sabe? E aquilo me incomodava, eu ficava louco, sabe? E quanto não também a bebida. Tinha vezes que eu ficava assim, mas eu vou beber. Aí eu me lembrava, falei, não, mas não posso beber. Mas a bebida não era tão forte para mim contra a droga, né? Então assim, toda vez, aí eu conheci uma irmã da igreja, uma senhora, e ela falou assim pra mim, meu filho, tu quer que eu lhe diga uma coisa? Comece a jejuar. Mas como é que é jejuar? Ela disse, olha, te abstém disso, passa esse período todo aqui para te buscar a Deus, esteja orando. Aí ela começou a me dizer, lendo a palavra e tal. Pastor, 4 anos e meio eu passei jejuando todos os dias, sem tirar um dia. Todo dia eu estava jejuando, aí uma semana eu fazia de uma forma, uma outra semana eu fazia 24 horas sem comer nada, eu ficava um dia sem comer nada, aí ou ficava, só almoçava e só almoçava no outro, só almoçava, né, durante 7 dias, só no legumes, aí fiz de vários, e eu senti que aquilo ali está me fortalecendo. Mas aquilo que eu oriento hoje para as pessoas que vêm até a mim. Primeira coisa, se tá com problema sentimental ou tá querendo mulher, a gente dá uma parada. Não. O processo sentimental, o sentimental também, ele acaba com o processo. Com o tratamento. Então a gente começa a isolar amigos, começa a fazer isso, porque eu vi isso, eu comecei a fazer isso tudo que eu senti, tudo que eu fiz pra mim, e que deu certo, eu trago para as pessoas hoje, e eu tenho grandes resultados. Eu trabalhei muitos anos no presídio, né? Eu tenho várias pessoas que hoje são recuperadas, né? Saíram do crime, estão aí servindo a Deus. Então, para mim, eu volto a dizer, nós somos tentados todos os dias. Todos os dias. Mas vai chegar um ponto que hoje, eu entrava dentro da cela, e os caras estavam se drogando, e paravam por respeito a mim, e eu não sentia nada. Eu já cheguei na casa de traficante para buscar o viciado que está lá dentro e olhar cocaína, olhar droga e, cara, não senti mais nada, né? É como a Bíblia diz, vai chegar uma hora que nós vamos ter nojo de tudo aquilo que fazemos no passado. E é isso que eu oro muito para que gere dentro da pessoa, um nojo por isso, sabe? Aquela pessoa que já fumou cigarro, agora ela não consegue sentir mais nem o cheiro de cigarro. É isso que eu peço para as pessoas quando eu oro por elas, é isso. Que elas tenham nojo, porque
impossível. Hoje ela está num lugar onde não tem bebida, onde não vai ter droga, onde não vai... Então é impossível. Então o que ela tem que estar? Fortalecida. E é aquilo que eu falo, o desejo vai vir, mas ele não pode ser mais forte daquele Deus que está dentro de ti. Por isso que eu digo, se apaixone por Deus. Se apaixone, porque é Ele que vai fortalecer, Ele que vai livrar, né? Ele vai trazer o controle, como a Bíblia diz. O Espírito Santo de Deus, Ele vai trazer dentro de nós o domínio, Ele vai trazer todo o controle dos nossos desejos, nossas vontades. E aí isso é importante, nós estarmos jejuando para matar os nossos desejos e as nossas vontades. Glória a Deus. Eu sempre digo que evangelho não é controlar comportamento. Evangelho é amar a Deus sobre todas as coisas, e esse amor faz com que algumas coisas a gente não faça por amor a Ele. É tremendo. Eita, bispo, que testemunho, viu? São 54 anos, tem muita história aí. Rapaz. 27 anos de crente aí, muita história. E aí, bispo, hoje, homem de Deus, pastor, quais são hoje os principais desafios hoje dessa vida pastoral? A vida pastoral, eu digo que, como eu digo sempre, tem que acordar todo dia apaixonado por o que a gente faz. É verdade. Né? Não olhar com as pessoas com quem a gente faz, porque às vezes a gente faz tanto por aquela pessoa e depois nós somos decepcionados. E eu digo muito, olhe para Jesus, né? Eu falo muito isso para pastores, nós temos, assim, uma graça que as pessoas, sempre pastores nos procuram, a gente está sempre trocando, conversando, ministrando, passando as nossas experiências, tudo que já passamos, mas o pastoreio é algo maravilhoso, né? Eu digo muito assim que lutas nós temos. Sim. Não é fácil, tratar de pessoas não é fácil, né? Aquilo que eu digo dentro da igreja, eu não trato todo mundo por igual, cada um eu trato diferente, conforme a necessidade de cada um, personalidade, né? Então, assim, o pastoreio era a única coisa que eu não queria na minha vida, pastor. Era isso. Isso foi tão difícil para mim ser consagrado. Né? Minha esposa sabe disso, que quando eu fui chamado para ser pastor, eu não dormi à noite. E disse para ela que eu não queria ser pastor. Mas assim, não querer qual era a razão? Era o trabalho, a responsabilidade, o medo, o que era? Era o seguinte, eu muito novo na fé, eu tinha uma loja evangélica lá na Coab, né? Eu tinha que era livraria, locadora, né? Tudo na área do evangelho. E desde muito novo na fé, pastores me procuravam para se aconselhar comigo. Né? Então chegava na minha loja, eu entrava na salinha atrás e ele começava a desabafar e a gente ouvia tudo aquilo e orava. Então eu vi tanto sofrimento de pastores, tanto sofrimento que eu dizia, eu não quero isso para mim, eu não quero isso para minha vida. Então de tanto eu ouvir, aquilo acabou me bloqueando. Então quando eu pensava de eu ser pastor, aquilo já me trazia a lembrança dos problemas. Muito. E isso é a maior dificuldade que até hoje eu enfrento, de viver do ministério, né? Viver financeiramente pelo ministério. Eu sempre procuro trabalhar, eu sempre abro empresa, eu sempre, né, sempre procuro alguma coisa para fazer. Minha esposa fala isso muito para mim, filho, tu tem que ser tratado, porque todo trabalhador é digno do seu salário. E se tu tá trabalhando para a igreja, tu é digno de receber o salário da igreja. Você não pode. Então eu tinha dificuldade quando eu ia nas igrejas e as pessoas me davam uma oferta, eu não queria, sabe? Então tudo isso Deus tratou muito com a minha vida, muito. Hoje não, hoje eu vejo assim o ministério de uma forma diferente. Hoje eu não tento mais trazer esse peso sobre mim, né? Hoje eu amo o que eu faço, eu motivo pessoas, tenho pastores hoje abaixo de mim, né? Que nós consagramos e falamos como isso é maravilhoso. Lógico, como toda área da nossa vida, ela tem as coisas boas, tem as dificuldades. Mas assim, tem a dificuldade, mas também tem as maravilhas, né? E eu digo muito, quando eu vejo uma família, uma vida transformada, isso pagou tudo. Todo o sofrimento, pagou tudo, tristeza, tudo aquilo que me fizeram passar, valeu a pena. Então, para mim, isso aí é maravilhoso. Pastorear, para mim, eu amo demais. Eu não sei como seria minha vida hoje sem pastorear. E assim, bispo, o que tem hoje ardido dentro do seu coração? A gente sabe que Deus entrega para cada homem de Deus, para cada mulher de Deus, para cada igreja, uma porção
da sua multiformidade da graça. O que hoje, assim, tem queimado dentro do seu coração como pastor? Qual é a mensagem hoje que o senhor carrega de Deus, assim, que é aquela mensagem que o senhor diz assim, rapaz, isso aqui é algo que Deus tem comigo. Olha, eu até ministrei agora recente sobre o vazio que está dentro de nós, né? E as pessoas têm buscado tantas coisas para tentar, droga, prostituição, né? É tanta coisa que as pessoas tentam buscar para preencher o vazio que está dentro delas e elas não encontram, né? E porque aquele lugar ele é especial, né? Eu digo como um quebra-cabeça, né? Você vai montando, mas cada peça ela no seu lugar. Não adianta tu tentar pegar uma peça e colocar no lugar da outra, que não vai dar certo. Não vai fechar a figura que você vai querer, né? E eu digo que a nossa vida é dessa forma. É um quebra-cabeça, mas que lá no meio só pode ser preenchido por uma pessoa, que é o Senhor Jesus, né? Então, assim, isso arde muito dentro de mim. Mostrar para as pessoas, eu amo pregar o evangelho, e a graça de Deus, eu amo ministrar a libertação, né? Porque eu vejo assim, as dificuldades hoje das igrejas de tentar compreender como isso é importante, né? Porque às vezes a pessoa vai para a igreja e você acha que elas não querem, isso não quer nada com nada, se converter hoje, amanhã. Não. Quando você senta com ela, você vai ver o vazio da alma, você vai ver a ferida da alma, você vê tanta coisa que precisa ser cuidado e tratado, mas é mais fácil a gente dizer assim, isso não quer nada com nada, né? Se converteu, não se converteu nada. Não, às vezes se converteu sim, mas ela não chegou a passar por um processo, né? Então isso me arde dentro de mim, essa paixão de ver pessoas libertas, curadas, saradas, né? E mais importante de tudo, ser salvas, né? Quando uma vida se rende aos pés do Senhor, para mim, é como dizer assim, eu posso estar ministrando aqui na igreja, pode ser pessoas receber tanta unção de Deus, mas se não tiver salvação, para mim naquele dia, parece que não completou. Então, quando eu ministro que há uma salvação, isso para mim é como se fosse assim, fechou. Né? Aí a alegria na minha alma é muito grande, né? Por isso que eu digo que eu não me canso, eu não tenho horário, não tenho tempo que você chega a querer. Pode me procurar a hora que for, sabe? Eu tô atento, eu vou, porque eu imagino assim um sufoco que eu passei. Sim. E não tinha ninguém, né? E hoje eu tento preencher isso. Olha, você precisa, principalmente os dependentes todos, eu digo para ele, precisou de mim, me procura. Pode me ligar no momento da abstinência, pode me ligar e eu quero estar perto de você. Aí toda semana eu sento com eles, ministro. Por quê? Porque a gente precisa disso, a gente precisa. Por isso que a importância do pastor na vida das pessoas, né? Tem pessoas que dizem que não precisa de pastor, a gente precisa. Você fala isso, é como digo a história. Você não precisa de um pai? Sim. Precisa, todos nós. Aquele que não tem pai, ele sente um vazio dentro dele. O pastoreio é a mesma coisa, a gente precisa de alguém que nos guie, que nos dá direção, que nos dá destino. E quem é esse? O pastor, né? Então a mensagem que eu deixo é isso, o vazio só pode ser preenchido por Jesus. Não adianta procurar alegria, paz, felicidade em outra coisa se não for em Jesus. Amém. É isso mesmo, pastor. Estou extremamente edificado aqui com esse testemunho. Eu quero aceitar Jesus também. Mas se for possível, a gente aceita todo dia, porque não tem amor maior, não tem alegria maior diante de tudo isso. É verdade. E assim, bispo, hoje pastor de várias igrejas, cuidando de outros pastores, diante desse cenário que a gente tem visto de evangelho, quais são os maiores desafios hoje nessa caminhada pastoral? Para mim, o maior desafio hoje se chama organização, né? A gente trazer uma organização para a igreja, enquanto as redes sociais, elas têm pastoreado, entre aspas, né? Muitas pessoas, e as pessoas acham que aquilo ali é correto. Isso está tendo uma dificuldade tão grande do pastoreio, porque às vezes a gente quer organizar as coisas, quer fazer as coisas, não, eu acho melhor desse jeito, porque eu vi na internet, porque o pastor, isso é aquilo que uma vez eu falei para uma pessoa, né? Ela estava me dizendo, não, porque eu vi um pastor fulano que tem um nó e vai levar o pastor lá em cima, que ele é isso, que é aquilo, é uma pessoa, e não sei quantos mil seguidores e tal, e
E aí eu falei assim, deixa ela falar, mas porque ele fala com experiência, ele fala com isso, olha quantas pessoas comentam e tal, deixa eu falar. E eu falei assim, pois é, você seguir um pastor, não tá errado não. Agora eu vou te perguntar uma coisa, quando tu adoece, quem que vai te visitar? É ele? Quando tu tá passando por algum problema emocional, espiritual, tu liga para ele, ele vai te atender? Ele vai tratar de você? Aí ela, não. Então, pois é. Aí você vê e valorize seu pastor cada dia mais. Porque o pastor, ele dá sua vida pela ovelha. Eu também trabalho com internet. Edifico pessoas, mas não pastoreio pessoas. Pessoas que eu pastoreio da minha igreja. Essas são pastoreadas. Então, essa é a maior dificuldade que nós encontramos hoje, é que a gente está ministrando uma coisa, né? E a gente está vendo que as pessoas ouvem coisas de pessoas que nem pastores são. Trabalham na internet, falam na internet, mas você vai ver, cadê as ovelhas dele? Cadê suas ovelhas? Né? Pastor para mim não é só que tem título ou que tem um curso de teologia. Pastor para mim é quem pastoreia. Né? Isso é o verdadeiro pastor. Né? É a vida na vida. Da vida, exatamente. Então, isso eu falo muito. Então, para mim, a maior dificuldade que hoje está com o crescimento das redes sociais, a gente fala muito isso, né? Quem tem conduzido a sua vida? Uma vez eu ministrei isso na igreja. Quem conduz a sua vida? Né? Quem é o teu pastor? Quem que você está seguindo? Né? Eu falo muito isso, sou repetitivo demais isso na igreja. A Bíblia, leia a Bíblia, veja o que está aqui, veja o que falo, vai para a Bíblia, vê se tem embasamento no que falo, né? Porque só falar o que quer para alegrar o coração de um, de dois, é uma coisa. Agora você tem embasamento daquilo que você fala. Porque as redes sociais você controla o que você quer mostrar. E a gente sabe que o evangelho ele tem dentro de suas diversas facetas, vamos botar assim, diversos elementos, melhor dizendo, ele tem uma mensagem que te alegra, uma mensagem que te coloca para cima, uma mensagem que te encoraja, uma mensagem que te... Mas também, esse evangelho também tem uma mensagem que te exorta, exato, que te repreende, que te conforta. E às vezes na rede social a gente só olha as mensagens boas, né? As mensagens como encorajadoras. Falou, olha o que quer. Né? Olha o que quer. Melhor. E o pastor ele não é só feito desse momento. Que na verdade, assim, esses momentos ruins, não vou colocá-los nem ruins, mas esses momentos que fazem parte da vida pastoral, muitas vezes não tem nenhuma câmera para mostrar, muitas vezes não tem ninguém para dizer. E aí é isso que faz a diferença. É verdade. E a gente observa mesmo isso. Hoje as pessoas... Nada contra quem assiste na internet. Eu acho que a internet é uma ferramenta poderosa muito de evangelismo, mas você tem que ter alguém que ministre vida na vida. Na rede social você não tem vida na vida. Você não tem essa coisa, né, pessoal do pastor com a vida, da vida. Então hoje para o senhor isso é um dos maiores desafios hoje. Tem sido, porque quando a gente às vezes, principalmente assim quando o crente é mais velho, sim, né? A gente vê que a gente tenta, porque eu já sigo, porque isso, e a gente vê uma coisa, aquilo que você acaba de falar, né? Você sabe a vida da pessoa? Conheço a vida do teu pastor. Minha casa é aberta para todo mundo. Chega na minha casa, me conhece minha família, né? Então, a prova disso que a minha família praticamente congrega comigo, né? Sim. Então, quando eu estou dando testemunho, falando lá, eu boto, tá aí, minha mãe tá aí, minhas irmãs estão aí, né? Filho estão aí, mulher tá aí, né? E eu estou falando da minha vida, toda a minha pregação eu falo de mim, porque antes de eu levar a palavra, eu trago ela para mim. Então já vou dizer o que ela fez o efeito na minha vida, o que essa palavra que eu estou ministrando agora, ela fez na minha vida quando eu estava fazendo ela para trazer a igreja. Deus fala comigo primeiro para que depois eu trago a igreja. Sim. Então se eu estou falando alguma coisa ou mentindo ali, minha mãe, minha irmã, tudo ali olhando. Né? Então são coisas assim muito fortes, porque hoje, infelizmente, acontece mesmo, né? A gente vê cada casos, mas aquilo que você falou, a internet é uma ferramenta poderosa, nós temos alcançado muitas vidas, né? E eu sei quantas pessoas nos procuram através das redes sociais,
né? E a gente está ali dando conselho, aconselhando, mas todo o meu aconselhamento eu falo de acordo com a área, mas depois eu digo, procura uma igreja mais próxima da tua casa, procura um pastor, se for uma mulher, procura uma pastora aí próximo, para você se conversar com ela a respeito disso. E às vezes eu boto minha esposa para falar alguma coisa, né? Mas sempre orientando, procure uma igreja para você se congregar e ser pastoreada verdadeiramente. Amém. É isso mesmo. Aí, bispo, tem esse desafio, né, que é a questão da rede social e no quesito de desafio de igreja local, no sentido de comunidade, realidade. Quais são os maiores desafios hoje do pastor? Olha, o maior desafio que eu encontrei, infelizmente, é o financeiro. O financeiro bate muito forte, porque, assim, tudo dentro da igreja é muito caro. Som é muito caro. A gente vê, eu vim desde o interior, né? Sim. Então a gente vê as dificuldades que nós temos para organização de som, de coisa, né? A gente sabe que isso é uma realidade muito grande. É um recurso ilimitado para uma obra grandiosa. Grandiosa, né? Então, assim, a dificuldade da fidelidade das pessoas nisso. Eu vejo a dificuldade das fidelidades nos cultos, às vezes, para a gente poder. Parece que a gente tem que estar dizendo, não, bora pro culto, olha, a gente não falta culto. E eu gosto muito de falar isso. Ei, rapaz, tu faltou, o que aconteceu? Tu não foi pro culto ontem, tal. Por quê? Porque a gente sabe que, assim, a dificuldade do dia a dia hoje. Tá tendo dificuldade, nós fazemos culto durante a semana. Sim, vida corrida. Tá muito, antigamente, os nossos ensinamentos hoje da nossa escola, né? A escola nossa, ela é feita online, porque a gente for fazer presencial, quase não via ninguém. E hoje a gente nós estamos formando aí agora 26 pessoas. Glória a Deus. Né? Da quarta, quinta turma nossa aí, já estamos formando 26 pessoas, mas a gente for fazer presencial, não deu 6 pessoas. 5 pessoas. Isso, né? Não é muito efeito também dessa pandemia que trouxe esse novo estilo de fazer reunião online? Eu pensei que fosse, mas eu vi uma coisa. A vida está muito corrida. Né? Trabalho de manhã, de tarde, à noite, faculdade. E a gente está deparando muito com isso. E se a gente limitar e dizer assim, não, vai ser assim, a gente vai deixar muita gente de fora. As pessoas que trabalham, as pessoas que têm, que estudam, que querem. E nós somos motivadores, estude. Não, trabalhe, mas estude. Tenha um curso superior, tenha isso e tal. Né? Eu estou aqui com 28 anos, 27 anos de crente, né? E fiz um curso de engenharia. E agora voltei de missões. Desde quando eu voltei, eu dei andamento no meu curso. E para a glória de Deus, esse ano eu me formo engenheiro eletricista, né? Então, assim, eu motivo isso mesmo, a idade que tenho, mas parabéns, eu sempre todo tempo falando para eles, não, vamos lá. Então, se a gente disser, vão estudar, e não damos também o estudo da palavra, aí é difícil. Então a gente faz de uma forma, não deu para você, tá gravado lá, nós vamos mandar para você, mas assista, né? No dia da prova, a gente marca um dia que dá. Então, são estratégias, né, que Deus vai nos dando. Porque vai mudando, a gente tem que mudar. A gente diz assim, não, mas a gente temos que mudar, porque se nós queremos alcançar mais pessoas do jeito que tá no corre-corre hoje, você não pode chegar e dizer para uma pessoa parar de trabalhar para ela poder participar de alguma coisa da igreja. Para tocar na igreja, para fazer isso na igreja. E aí? Você vai sustentá-la? Se tu puder, muito bem. Muito bem. Se você puder, assim, sustentar e dizer assim, vou te dar um salário X para você viver só disso aqui, ótimo. Mas, infelizmente, a gente não tem como. Então, há uma dificuldade muito grande nisso, de nos adaptar à realidade de hoje. Eu venho desde aquele tempo que tinha escola dominical, de manhã, todo domingo a gente ia, mas ninguém quase vai mais hoje. Né? E com os crescimentos da igreja, a gente tem que fazer 2, 3 cultos, né? Vai tomando. E cadê as salas? Tantas salas que a gente tinha que fazer agora, né? Tantas salas, de acordo que hoje se converte pessoas todos os dias, né? Todos os cultos. Então, todo mês a gente tem uma turma de pessoas convertidas, aí cadê uma sala para essas pessoas no próximo? Então, antigamente as igrejas eram cheias de salas, porque era a sala da primeira, segunda, aí vai de pessoas formando as turmas. Hoje não tem mais como a gente fazer isso. Uma igreja hoje vamos dizer... Primeiro que o aluguel já é caro. Exato. Se tem um terreno pro seu já é um milagre. Exatamente. Então, assim, o online tem sido algo assim muito forte. Tem sido um estudo bacana,
edificado bastante, a gente viajou aí pro Rio, a gente foi em alguns lugares aí e olhamos as grandes igrejas, como elas estão se comportando, porque a nossa visão é essa. Nós não nos vemos pequeno, nós nos vemos grande. Então a gente tem que pensar como grande, ver o que tem de melhor para os grandes, e assim que a gente faz, botando um aplicativo, como a gente vai fazer, botando esses cursos online, já pensando na igreja futuro, né? Porque não tem como você falou, a igreja que eu fui lá, elas têm 3 cultos de 2.000 pessoas, são quase 10.000 pessoas. Como é que eles vão conseguir botar esse povo? Se converte 3.000 pessoas no ano, 3.000 pessoas no ano. Esse ano agora deles aí, 2024, foi 3.000. Onde tanta turma para essas pessoas tudo. Então, online, a gente saber se adaptar no que estamos vivendo. Vocês estão se adaptando às coisas do mundo. Não, as tecnologias, ela veio também para nos ajudar. Sim. Né? A pregar o evangelho. Aí, como nós estamos aqui agora, esse podcast vai alcançar quantas vidas? Verdade. Quantas pessoas serão alcançadas que nós não poderíamos estar lá, mas pelas nossas redes sociais, elas vão alcançar outras pessoas, que vão alcançar outras, que vão enviar para outras. Então, isso é a tecnologia e nós temos que usar ela. Então, é um desafio muito grande, porque precisa de tecnologia, precisa de qualidade nas coisas e há uma dificuldade muito grande nisso, porque, como eu falei, eu queria botar uma estrutura dentro da minha igreja gigantesca. Mas isso é um absurdo. Não, você vai ver na Bíblia, era o de melhor que tinha dentro do templo do Senhor, eram os melhores. É possível. Né? Mas a gente queria botar para ter uma filmagem para aqueles que não podem ir, de qualidade, um áudio de qualidade, né? Então, mas infelizmente se depara por algumas situações assim que acaba nos paralisando um pouco. Mas a gente continua. Bispo, assim, que testemunho poderoso, extremamente edificado por essa sua história de vida. Amém. Eu lhe conheço já há um tempo, né? Fomos consagrados juntos como pastores e foi bênção. E eu queria que, para finalizar, o senhor desse aí uma mensagem, uma palavra. De repente, alguém que está nos escutando hoje tem um familiar, um filho, um parente nessa situação de droga, nessa situação de vício e o senhor está desesperado. O que eu faço? E aí o senhor pode dar uma mensagem, vou lhe dar essa câmera aqui para o senhor. Deixa Deus lhe usar, bispo. Primeira coisa, ame. Ame o seu filho, ame essa pessoa, em primeiro lugar. Segundo, não desista dela, nunca desista. Procure ajuda. Eu digo para você uma coisa, se minha mãe desistisse de mim, se Deus desistisse de mim, eu não estaria aqui hoje falando. E se eu estou falando para você, porque tem jeito sim para você, para seu filho, seu marido, tem jeito sim. A droga, ela é algo que vem mesmo para destruir, mas o Senhor veio para nos libertar, nos curar, nos salvar. Então creia, procure ajuda, não fique brigando, não bote para fora, porque quando você bota para fora de casa, ele vai procurar os amigos, entre aspas, e aí sim vai ser pior ainda, né? Mas ajude, peça ajuda, ore a Deus, que Deus vai lhe dar estratégia. E uma coisa eu lhe digo, gere um amor, não fique só olhando os defeitos, gere o amor pelas essas pessoas. E você vai ver como com amor ele suporta muita coisa, e o amor traz cura, o amor traz libertação, e o amor vai trazer paz sobre sua vida e sobre o seu lar. Glória a Deus, glória a Deus. Foi tremendo. Estamos chegando ao fim do nosso episódio, então curte aí, compartilha. Quero agradecer ao bispo, mandar um abraço aí para a pastora Luciana, que Deus abençoe, os filhos. E esteja acompanhando a gente aqui nesse canal, siga, compartilha, vai lá no nosso Instagram. Deus abençoe, paz e graça.